Boa noite a todos. Como é bom, né, estarmos juntos nesses nossos encontros semanais de terça-feira, o nosso curso de estudos espíritas, de educação mediúnica, agora no módulo 4. Como passou rápido! E já estamos na 8ª aula do módulo 4. E antes de iniciarmos as reflexões dessa noite, né? Eu convido-os a fechar os olhos por um minutinho, elevar os pensamentos até o nosso Pai Maior, rogando a Ele sabedoria. Sabedoria para escolhermos o melhor caminho a seguir e deixar um rastro bonito de luz por onde passarmos. Pedimos permissão ao nosso mestre amigo Jesus e à espiritualidade que nos ampara, que nos assiste, para iniciarmos a nossa aula de hoje. Que assim seja. A nossa aula hoje, a 8ª aula do módulo 4, tem com um título muito assim curioso, desperta curiosidade e as pessoas gostam de saber. Vai falar sobre as obsessões. Sobre as obsessões que Martins Peralva, né, escreveu o livro Estudando a Mediunidade, utilizando o estudo que o nosso querido André Luiz nos presenteou com o livro Nos Domínios da Mediunidade, que fala sobre mediunidade. Então a nossa aula hoje é a aula que vai tratar de assuntos da mediunidade, mediúnicos, tá bom? Vamos continuar. O que é a obsessão? Foi retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é referente às preces, né? E ele fala que é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a influência de ordem moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a completa perturbação do organismo e das faculdades mentais. Então, a obsessão, nós já sabemos, né, que ela foi dita no Livro dos Médiuns, que é um dos escolhos da mediunidade, é a obsessão. E ela ocorre, né, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e vice-versa. E ainda existe a auto-obsessão entre encarnados e entre desencarnados. Olha só, gente, todos nós estamos sujeitos a sofrer um processo obsessivo, desde o mais simples ao mais complexo. Por isso que Jesus já nos alertou: orai e vigiai. Vamos vigiar os nossos pensamentos, porque já sabemos que a linguagem do pensamento, do espírito, é o pensamento. Eu só trouxe esses conceitos assim para a gente recapitular. Eu sei que muitos aqui já sabem, mas é sempre bom a gente reforçar e lembrar, ainda mais desse tema, né, que é a obsessão. Allan Kardec classificou a obsessão em 3 tipos básicos: obsessão simples, a fascinação e subjugação, acrescentando aí o caso especial de determinado tipo de possessão, em que o organismo físico da presa fica temporariamente dominado pelo espírito agressor. Então vamos lá. A obsessão simples é essa obsessão rotineira. Muitas vezes o espírito ele nem é mau, mas ele se aproxima de nós devido à nossa
vibração mental. Ele se afiniza e se aproxima de nós. Mas esta obsessão, ela pode se tornar mais séria, mais grave. Não vou falar sobre a fascinação e nem a subjugação, porque hoje o tema da nossa aula diz respeito à possessão, que é essa mais séria. E também, hoje nem tem muitos casos de possessão. A gente pode encontrá-los, em hospitais psiquiátricos, porque nós sabemos que muitos médiums se encontram internados como louco. Então vamos dar continuidade. As fases da obsessão. Ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium, perturbando-lhe o raciocínio. Essa fascinação é sutil. Existem aulas que foram preparadas, aula em outros módulos do nosso curso, que vocês poderão ir lá, assistir novamente e pesquisar, entrar no Google Classroom, que tem tudo disponibilizado com material complementar. Basta querer se apropriar do ensino, que ele está para todos, em qualquer momento. Subjugação, que já é o domínio moral do espírito sobre o encarnado, controlando-lhe a vontade. Nós somos subjugados. Somos subjugados por espíritos bons que têm um bom propósito e somos subjugados pelos maus. Por aqueles maus não, vamos falar ignorantes, porque eles ainda desconhecem, o verdadeiro mal que eles estão cometendo ao influenciar uma pessoa, um espírito encarnado. E a possessão, ela é a imantação do espírito a determinada pessoa, dominando-a física e moralmente. Então o espírito lança como se fosse um manto fluídico envolvendo o espírito do encarnado. Por quê? Porque os dois vibram na mesma frequência, os dois têm o mesmo sentimento e eles estão intimamente ligados através do sentimento, e que não é tão bom, E pode ser bom também, porque o espírito, nós vamos ver mais adiante, que ele pode se fazer ouvir para dar mais credibilidade, usando sua voz, os seus trejeitos, para confirmar que realmente é ele. Mas a gente vai falar um pouquinho mais lá em outro slide, mas adiantei aqui só um pouquinho. Ele domina, e se a pessoa fica completamente inconsciente. E aí fica complicado. É um tratamento complicado, há necessidade de muito trabalho. Então vamos dar continuidade. Então as fases da obsessão. Ela começa lá na obsessão simples, com uma pequena sugestão de pensamento que acatado, a gente acaba abrindo a nossa porta mental e é como Jesus falou. Ele vai andar por lugares frios e áridos e se ele encontrar a casa aberta novamente, ele vai entrar com uma legião. Então olha a nossa responsabilidade, Vamos dar continuidade. É possível um espírito entrar no corpo do encarnado e tomar conta dele e começar a agir por ele? Então lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 11, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal, Kardec faz essa pergunta aos espíritos. Nas questões 473 e na questão 474. Se vocês quiserem depois, tem no nosso material de estudo, complementar o trabalho com essas questões. Aí os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como entras em uma casa. Ele se afiniza com um espírito encarnado que tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades para agir conjuntamente. Mas ele complementa:
mas é sempre o espírito encarnado que age como quer sobre a matéria da qual está revestido. Então é o espírito, ele diz que o espírito encarnado é que vai agir, é que vai propiciar, sabe, ao espírito que está obsediando se fazer, como se diz, deixar que as ideias, que a vontade dele seja feita. Ele fala que há esse controle, porque é o espírito encarnado que comanda o seu corpo, a matéria. E os espíritos falam que não tem como o espírito sair para o outro tomar conta. Porque se isso ocorrer, não existe essa substituição, né? Se isso ocorrer, ocorre a morte do corpo físico. Então vamos dar continuidade. Percebe-se que ele se afiniza, né, com o espírito encarnado. Ele usa ele tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades, então há essa afinidade espiritual. Kardec, ele não usava esse termo possessão no sentido da palavra. Ele dizia que havia apenas a subjugação, ele era um pouquinho resistente a isso. Né, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos em 1857, mas ele voltou atrás, ele reviu pela sua superioridade moral, pela sua humildade. Em 1863, na Revista Espírita, o codificador revê o conceito de possessão, admitindo a sua existência, não mais como subjugação. Ele admite essa existência como possessão mesmo. E olha como que ele escreve. Temos dito que não havia possessos na questão 73 e 74. No sentido vulgar do vocábulo, que é possuir, é tomar posse, mas somente subjugados. Voltamos a essa asserção absoluta, porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, a substituição, posto que parcial, porque nós vimos que o espírito não pode sair do corpo senão ocorre a morte, o desligamento, de um espírito errante a um espírito encarnado. Então ele admitiu esse processo de possessão, sim, a possibilidade de haver. E existem muitos casos, né, muitas notas nas revistas espíritas, né, do ano de 64, de 65, de 66. É só buscar, tem vários casos onde Kardec mostra a observação que fez com que ele mudasse, com que ele revesse, né, esse conceito. Casos de curas e de obsessões e de possessos, relatado por Kardec na Revista Espírita, que é muito útil para nós compreendermos os ensinamentos. Na Gênese também, Kardec, nas questões 47 e 48, no item no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, que também é muito importante para nós compreendermos como nós manipulamos esses fluidos, como nós podemos ajudar, a qualidade dos fluidos. É muito importante ter contato com esse conteúdo da Gênese. E lá ele explica, ele faz uma diferençazinha sobre obsessão e sobre possessão. Ele diz que na obsessão, o espírito atua exteriormente, com a ajuda do seu perispírito, que nós sabemos que é de perispírito para perispírito. O espírito atua exteriormente com a ajuda do seu perispírito, que ele identifica
com o do encarnado. Então há aquela associação, aquela perfeita afinidade, sintonia de pensamentos e de sentimentos, ficando este, afinal, enlaçado por como uma teia. Ele é constrangido a proceder contra sua vontade. Aí é no processo da obsessão, ocorre isso. Ele se enlaça ao espírito do encarnado ali por afinidade e ele é constrangido a proceder de acordo contra a sua vontade. Muitas vezes ele faz coisas porque ele está tão afinizado, há uma sintonia tão grande, uma simbiose, que ele não consegue se desvencilhar. Aí vamos ver o que ele fala da possessão. Já na possessão, a gente tem que compreender que isto ocorre, mas ela é temporária, ela não pode ser, ela é intermitente, ela não pode ser direto o tempo inteiro. São episódios, né, de possessão, onde o espírito pode agir, em vez de agir exteriormente, ele atuante, ele substitui. Esse espírito atuante se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado. Olha só, ele consegue se substituir. Ele toma o corpo para domicílio temporariamente, como foi dito e explicado. Aqui é continuação das questões 47, 46 e 47. Voltando um pouquinho. (47 e 48) do livro A Gênese. E ele fala que esse espírito encarnado, ele toma ali o corpo para domicílio sem que este, no entanto, seja abandonado, pois que isso só pode ocorrer pela morte, como eu expliquei. Vem só confirmar, né, a orientação que foi dada nos slides anteriores. Aí na Gênese, ele já escreve que o espírito que está sofrendo, né, que está, né, influenciando esse espírito encarnado nesse processo de possessão, que é um processo muito sério, muito grave, ele, de posse momentânea desse corpo do encarnado, o espírito se serve dele como se seu próprio corpo fosse. Ele fala pela sua boca, ele vê pelos seus olhos, ele opera com os seus braços conforme o faria se estivesse vivo. Então ele age como se ele estivesse vivo ali, dominando aquele corpo fisicamente e mentalmente. Não é como na mediunidade falante, porque a gente poderia pensar assim, mas o espírito, quando há psicofonia, ele também está lá falando, dominando. Será que ocorre esse tipo de possessão? Não, porque na mediunidade falante, o médium, ele apenas, ele transmite o pensamento do desencarnado. Não é o próprio desencarnado que fala por ele transmite. No caso da possessão, é mesmo o desencarnado que fala e que obra, né, que se movimenta, que faz o que tem que ser feito. Tem caso na revista espírita que fala que uma pessoa, um homem obsediado, ele era, né, obrigado a se ajoelhar em frente de uma pessoa que ele nem conhecia e ia pedir em casamento. Ele era constrangido, era sem a vontade dele, tamanha força, né, do espírito desencarnado. E ele fala que quem o haja conhecido em vida, reconhece-lhe a linguagem, a voz, os gestos e até a expressão da fisionomia. Então, quando esse espírito ele está sofrendo, né? O espírito encarnado está sofrendo essa possessão, acontece até a transfiguração do rosto.
Os gestos, a forma de falar, é tudo que comprova a veracidade da comunicação, da influenciação. No livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo nosso querido irmão Divaldo Pereira Franco, ele conta, né, um caso verídico de uma família que tem, família Soares, que ocorreu entre 1937 e 1938, que se encontra em perfeita perturbação espiritual. Aí ele mostra no livro, né, as ações que foram adotadas pelo plano superior durante as sessões que foram realizadas e mostra a renovação íntima de todos os envolvidos trazidos pelos ensinamentos da doutrina espírita. E lá ele responde isso para ele, traz uma série de pistas para nós identificarmos se nós estamos sofrendo um processo obsessivo. Então vamos lá. Como podemos perceber que sofremos um processo obsessivo? Muitas vezes a gente nem percebe que está sofrendo um processo obsessivo, não é mesmo? Aí ele diz: quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos. Vem aquela ideia, a gente acata e ela volta de novo e ela fica martelando na nossa cabeça. Quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos nossos processos mentais. Então tem uma força que está nos constrangendo, ela está lá e a gente consegue perceber, mas por que eu estou pensando isso? Por que está ocorrendo esse pensamento agora nesse momento? Às vezes a gente percebe, às vezes a gente não percebe. Por isso a importância da vigilância e de nos conhecermos também. Porque como nós vamos perceber se não nos conhecemos? O que é do nosso íntimo e o que não é? Quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece nos dominar. Isso nos faz pensar em diversas situações, como por exemplo, o uso das drogas ilícitas, né? Muitas vezes a gente nem está com vontade, nem está pensando lá em tomar uma bebida alcoólica, vamos falar, ou um cigarro, e de repente vem aquela vontade que domina a nossa vontade e a gente fica naquela luta, vou ou não vou, faço ou não faço. Olha, é para ficar esperto. Quando experimente uma inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais. Muitas vezes a gente não consegue focar em determinada situação e pode ser uma influenciação sim, para nos tirar o foco daquilo que a gente precisa fazer, de uma tarefa que é de suma importância para nós e também vai nos acarretar, sabe, uma ansiedade se não fizermos e a gente fica assim meio que perdido, não sabe se faz, aquela inquietação, e é isso que ele fala, quando a gente está assim, é uma pista de que nós podemos estar sofrendo um processo obsessivo. Quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, a gente vai se desequilibrando espiritualmente, vai perdendo as forças, a esperança, os pensamentos pessimistas vão tomando conta da gente. Vamos ficar atentos. Aí, Manuel Filomeno de Miranda, ele fala, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso de obsessão pertinaz, de obsessão persistente. Porque o obsediado tem todo o tempo do mundo, ele pode ficar lá o tempo inteiro tentando, né, envolver a sua presa com objetivos que só ele sabe.
Por isso devemos estar atentos. Muitas vezes são inimigos da causa, inimigos do Cristo, inimigos da evolução, são aqueles que não querem o bem. Então o médium, ele pode sofrer sim processos obsessivos. Nós precisamos estar ainda mais atentos, mesmo porque, se lembrarmos, todos nós somos médiuns, não é mesmo? Então todos nós podemos sofrer essas influenciações. Transmissão mental de cérebro a cérebro, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. É difícil da gente tratar, da gente colocar um fim, né? Porque é de mente para mente. Se nós não dermos um basta, se nós não fizermos um trabalho íntimo, a transformação dos pensamentos e sentimentos, ela pode se transformar num caso de possessão. Olha o que Manuel fala aqui, ó. A princípio se manifesta como uma inspiração sutil. Depois, intempestivamente, ela vem de repente, é imprevisível. Do nada ela aparece. Para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável, porque é um caso lamentável a possessão, quando chega, né, a esse nível de possessão. Ideia negativa que se fixa, daí fica tão difícil de mudar. Por isso que devemos estar atentos o tempo inteiro. O campo mental vai se enfraquecendo, dando ensejo às ideias negativas que vão vindo o tempo inteiro e vão bombardeando o cérebro do obsediado. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, para o corpo físico, onde as imperfeições morais do passado deixaram marcas profundas no perispírito. Então a gente já vem com aquela predisposição e é lá que vai ser implantada ou que a gente vai conseguir sentir, né? Que o espírito vai manifestar todo o seu intento em estar, né, causando a dor e o sofrimento no ser encarnado. Na possessão, há sempre um espírito malfeitor? Não. Nós vamos ver a resposta que não. Às vezes é um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado, que voluntariamente lhe empresta. Essa resposta foi tirada da Gênese, no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, no item que fala de obsessão e possessão. O que diferencia a possessão de um espírito mau de um espírito bom? Então vamos lá. O espírito malfeitor, ele arrebata o espírito encarnado. Ele puxa a força, a violência, é sem ele querer. E caso este não possua uma força moral para resistir, podendo inclusive chegar às raias da loucura, né? Então, o espírito, ele vai à força, e se ele não tiver uma força moral para rebater esse tipo de influência, ele pode chegar até a loucura. É isso que eles querem. Esses processos de possessão, eles têm origem não na vida atual, muitas vezes podem vir de outras encarnações. E um caso de possessão, se não houver muito empenho e de dedicação do obsediado em mudar, em se melhorar, em buscar ser útil, em fazer o bem, fica cada vez mais difícil, se potencializa e ele pode ser até ser levado
a condição de um louco interno em hospitais e manicômios que tratam de doenças psicológicas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caso de Pedro, né, que foi relatado por André Luiz no livro Os Domínios da Mediunidade. Eu fiz um breve resuminho e tem alguns pontos interessantes que a gente pode estar abordando aqui. No capítulo 9, que tem como título Possessão, do livro Nos Domínios da Mediunidade, encontra-se, né, o caso de Pedro que sofre um ataque epilético causado por uma influência espiritual. A gente já presenciou aqui na casa mesmo casos de irmãos nossos que sofriam esse constrangimento, esses ataques, né, epiléticos, essas convulsões causadas por espíritos. E era do nada, né? Como nós vimos, ele não é o tempo todo, é quando você menos espera. 4 pessoas encarnadas. Vou voltar um pouquinho. Aqui nesse episódio tem assim as pessoas que vão participar, os personagens. Tem a mãe, tem o Pedro, tem a Celina, que é aquela médium exemplar, né? Que ela traz outros ensinamentos aqui pra gente, que vale a pena reforçar. Tem o Hilário, o André e o Aulus, que é o instrutor espiritual. Tem o Clementino, que é o instrutor o dirigente espiritual da Casa Espírita, e tem o Raul Silva, que é o dirigente físico. Então vamos lá. 4 pessoas encarnadas estavam presentes à reunião na busca do socorro. Entre elas, um cavalheiro agitado estava acompanhado de sua mãe. Atentando às recomendações do supervisor espiritual, os guardas admitiram a passagem de uma entidade evidentemente alocada, que atravessou as linhas vibratórias de contenção, vociferando: Pedro, Pedro! O tresloucado avançou até um moço encarnado que de repente deu um grito e caiu desamparado. Raul Silva determinou que o senhor fosse transferido para um leito em câmara próxima, isolando-o da reunião. Era uma reunião pública, né? Uma casa espírita, num dia de socorro, num dia de trabalhos. E aqui nós podemos ver, ele é um assistido normal que foi em busca de socorro, de auxílio. Atendendo às recomendações do supervisor espiritual, então, Clementino autorizou que esta entidade, como André Luiz disse, alocada, né, adentrasse. Ele disse que como seria, a pedido de Aulus para estudo, como seria feito um estudo do caso, aí Clementino autorizou a entrada, pediu para que os guardas autorizassem. Então, será que toda casa espírita tem essa proteção? Nós sabemos que as casas espíritas que têm essa proteção são casas sérias, que trabalham com propósitos elevados. Não propósito de se autopromover, de querer ser o melhor. Não. São propósitos sérios de auxílio, de instrução, de esclarecimento. E essa proteção vibratória tem em todas essas casas sérias e só adentram a casa, né, a estes locais, com a permissão da espiritualidade, porque existem esses guardas lá protegendo. Então, olha que interessante, né? E ele sofreu esse ataque, né? Não, ele caiu, ele determinou que o senhor fosse levado para o tratamento. Ele sofreu esse ataque epilético, que eles, como médico, eles disseram que tinha todas as características de um ataque epilético. E o que é a epilepsia, né?
A epilepsia é uma doença que tem um ponto de partida numa perturbação do funcionamento do cérebro, devido a uma descarga anormal de alguns ou de quase totalidade dos neurônios cerebrais. As crises têm tendência a repetir-se ao longo do tempo, sendo a frequência variável de um doente para o outro. Então, quando ela é provocada, por um espírito desencarnado, um obsessor, se o assistido, se o encarnado começa a fazer tratamento, porque é necessário buscar ajuda médica, porque nem toda epilepsia pode ser atribuída a um processo obsessivo. Pode ser um tumor cerebral, pode ser um distúrbio hormonal, pode ser um distúrbio do metabolismo. Então, ele busca auxílio e ele é medicado. Aí as crises, ele se melhorando, o espírito desencarnado não consegue atuar sobre sua mente, provocando essas convulsões, tá? Mas vamos dar continuidade. Então, nós já vimos aqui que esse irmão foi socorrido numa sala para receber o tratamento. Dona Celina, que é aquela médium que já foi estudada em aulas anteriores, um exemplo de médium, disciplinada, com responsabilidade, um amor, um respeito por todos os assistidos, A Dona Celina foi incumbida do trabalho de assistência. E Aulus, Hilário e André acompanharam. Pedro estava sofrendo aquele ataque epilético, que é aquela descarga, A descarga normal, ou quase de alguns ou de quase a totalidade dos neurônios cerebrais, como tem o desenho lá, uma descarga elétrica. Pedro estava sofrendo um ataque epilético, com todos os sintomas clássicos: músculos tensionados, cabeça flexionada para trás, braços retorcidos e dentes cerrados, seguidos de convulsões. É muito triste a gente ver uma pessoa sofrendo um ataque epilético. Pedro e o obsessor, eles pareciam ocupar o mesmo espaço. Eram dois contendores em luta feroz. Por quê? Porque havia essa simbiose de pensamento ligados pelo ódio, Pelo ódio, pela vingança. Eles estavam ligados, intimamente ligados de forma negativa. Por isso que esse espírito obsessor conseguiu atingir o Pedro, porque eles vibravam na mesma sintonia, na mesma frequência. Porque a partir do momento que o Pedro começar a sair, elevar a sua frequência, vai ficar mais difícil desse obsessor atuar sobre ele, Então, o desencarnado gritava por vingança, enquanto o córtex cerebral, que é responsável por todas as percepções e sensibilidades do espírito, ele era envolvido por uma massa escura, fluídica. Por quê? Porque eles estavam intimamente ligados. Olha só que nada é um acaso, ele não chegou ali por acaso e foi e já obsediou nessa forma grave de possessão o Pedro. Celina pressentia a presença do espírito. Olha só, a médium educada, equilibrada. E ela controlou-se para não se apassivar, para não dar passividade para esse espírito desequilibrado. Isto tem o nome de educação mediúnica. Por isso é que nós pedimos tanto para estudar, compreender a sua mediunidade, perceber quando é você e quando não é, O momento que você tem que tomar posse do seu corpo e ser firme, equilibrada, tá certo? Que às vezes não conseguimos controlar, mas isso vem com o tempo, com a educação, com o conhecimento, com as orientações. E aí a Celina, ela controlou
controlou-se, ela consegue controlar. E em seguida ela tentou conversar com esse espírito aloucado, como disse, né, André Luiz. Mas ele não dava atenção, porque não é assim. Vocês acham que para você chega e conversa com o espírito nessa condição e ele vai entender e ele já vai aceitar o auxílio de pronto? Não. Porque na verdade não tem como fazer a desobsessão a não ser o próprio obsediado. O próprio espírito que está sofrendo esse processo é que precisa mudar. Ele mudando, aí sim vai ocorrer essa transformação moral, vibratória, de frequência, através da mudança dos sentimentos, da transformação moral. E o espírito que está lá atrelado já não vai ter mais esse material para ele fazer uso. E ele também, ou ele fica e aprende e se melhora junto com o seu obsediado, ou então ele vai embora, falar, esse cara aí agora tá muito chato, né? Eu vou é cair fora. E aí a Celina, percebendo, né, porque não adianta ficar conversando, ela percebeu que as palavras ali não estavam surtindo nenhum efeito, então ela entrou em prece em voz alta. E na medida que ela falava, jatos de força luminescente saíam-lhe das mãos, envolvendo os dois contendores em sensação de alívio. Olha que coisa mais linda! Os dois estavam recebendo. Ela estava ali cuidando do espírito, né, do assistido, do Pedro. Mas o outro estava ali grudado com ele, numa simbiose. Ele também estava recebendo esses jatos de luz, de amor, de alívio. E o perseguidor, aos poucos, ele aspirou essa substância anestesiante e desprendeu-se automaticamente da vítima, entrando num sono profundo. Ele foi como tipo que contido ali por toda aquela força, por todo aquele amor, aquele magnetismo que a médium ofereceu. Enquanto guardas e socorristas conduziam o obsessor a um local de emergência, Pedro voltava aos poucos ao normal. Então os dois foram beneficiados pela ação magnética da prece. Uma corrente magnética que atingiu Pedro e como os dois estavam ligados, os sentimentos, por sentimentos inferiores, o desencarnado também recebe essa carga magnética positiva, sentindo-se sonolento, né? E aí ele foi levado. Ele foi retirado de Pedro, ele adormeceu ali no momento. Mas não é assim, precisa haver um merecimento, precisa haver todo um trabalho para que esse espírito seja recolhido. Em todos os casos, né, de obsessão, de possessão, a prece ela é o mais poderoso meio, né, que a gente se dispõe para retirar, né, o obsessor dos seus propósitos maléficos. Então a prece o envolve e o inibe ali naquele momento. Então vamos fazer uso da prece. Nos nossos trabalhos aqui, né, na nossa sala de fluidoterapia, vamos vibrar sempre amor a todos. Apesar que o nosso trabalho não há manifestação, porque nós sabemos que é trabalhado concomitantemente ao longo da palestra, da exposição, os espíritos são trazidos, aqueles que são permitida a entrada, são trazidos para receber esse auxílio, né? E ser colocado, ser orientado, ser esclarecido muitas vezes pela sua condição. Porque muitas vezes eles não querem o mal. É um parente que está próximo da gente, né? É um amigo, é um que estava passando e sentiu-se bem, sentiu uma luzinha na gente, um magnetismo bom e veio junto. Então, olha só. Vamos dar continuidade. Aulus aproveitou para explicar o ocorrido
E atendendo às perguntas, começou afirmando que este era um caso de possessão. Então, o caso do Pedro é um caso de possessão. Apesar de Pedro não dispor da consciência, porque ele perde a consciência ali naquele momento, o conteúdo todo do ocorrido, ele vai ficar gravado na sua memória. Ele vai fazer parte, do patrimônio das próprias experiências. Então, tudo aquilo que ocorreu, aquele espírito que entrou desesperado, gritando por vingança, chamando Pedro, apertando a jugular dele, fazendo com que ele caísse, num ataque, sofrendo um ataque epilético pela descarga de energia, cerebral, ele é só a espiritualidade que ouviu todo essa confusão, se assim a gente pode dizer, todo esse socorro. É a espiritualidade. Nós podemos imaginar como será que não é aqui que é um pronto-socorro, na seara de Jesus. Uns gritam, outros choram, outros se desesperam, outros... Não deve ser fácil, Então, feliz daquele que não vê, mas crê. Como nós já sabemos que isso pode ocorrer, vamos contribuir como a Celina, com a nossa prece, com nossos melhores sentimentos e pensamentos. E durante o episódio, as células do córtex cerebrais sofreram um bombardeio de emissões magnéticas tóxicas, que é o que ocorre, num processo de um ataque epilético. Segundo a medicina, porque eles são médicos, Hilário, André e Aulo são médicos, então eles trouxeram aqui pela ótica médica e pela ótica espiritual também. Pela ótica médica, Pedro teve um ataque epilético. Mas Aulo disse, até no livro ele escreve que ele é constrangido a dizer que, na realidade, eles estavam vendo um transe mediúnico de baixo teor. Por que baixo teor? Porque se observa, as duas mentes estão desequilibradas pelo ódio, pela vontade, pelo sentimento de vingança. E Pedro estava inconsciente do que lhe ocorrera. Ele não tinha consciência do que estava ocorrendo lá. Por isso que é a possessão. Então vamos lá. Tudo começou na metade do século XIX. Pedro era um médico que abusava da missão de curar. O atual perseguidor era seu irmão. Lembra quando eu falei que eles são muito próximos de nós, esses nossos companheiros, esses nossos professores que nos fazem mudar, ser diferente, sofrer pela dor, porque muitas vezes a gente precisa da dor. A dor é pedagógica na nossa vida, Então ele era irmão do Pedro numa outra encarnação. O atual perseguidor era seu irmão, cuja esposa Pedro procurou seduzir. E para isso ele prejudicou tanto esse irmão, esse que entrou gritando, esse aloucado, como André Luiz disse. Ele prejudicou ele no campo econômico, social, até que ele internou esse coitado num hospício, o que levou à morte. Olha só! Então, Pedro, muitas vezes a gente olha pela ótica física só, Coitadinho do assistido, que está passando por todo esse processo. Mas nós temos que ver que por trás daquele processo obsessivo, dessa influenciação, há uma história, histórias diferentes, histórias não tão boas. O desencarnado encontrou-o na posse da mulher, perturbando-os na existência e aguardou-os além-túmulo. Então eles se encontraram lá no plano espiritual. Depois de duras consequências,
Nossa, né? André Luiz acho que nem relatou, mas a gente já pode imaginar o sofrimento, né? Porque imaginem os dois sem corpo físico, é muito mais fácil, né, de você estar lá travando essa batalha, né, que não é muito boa. Depois de duras consequências, a companheira menos responsável foi a primeira a retornar ao mundo, recebeu a oportunidade reencarnatória de vir. Ela foi considerada menos responsável em toda essa história. E hoje ela é essa senhora que recebeu o Pedro como filho, para purificar esse amor. Olha como tudo é perfeito na nossa existência, né? Deus é maravilhoso, Deus está em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Ele não vai ficar perdendo tempo com a gente, não. Mas está tudo certo. Por isso que nós temos que fazer o melhor possível. Aí veio a pergunta: Pedro pode ser considerado um médium? O que vocês acham? Será que Pedro pode ser considerado um médium? Escrevam aí no chat o que vocês acham. Esse que sofreu esse ataque epilético, que está lá sofrendo esse processo de possessão, onde o irmão desencarnado fala por ele, será que ele é considerado um médium? Ele já falou, né? Eu acho que nós já até respondemos lá atrás, mas gostaria que vocês contribuíssem aí um pouquinho. Aulus, um médium doente... Desculpa. Aulus disse, um médium doente. Pedro é um médium doente. A sua frequência aos trabalhos da casa, aos cursos, às palestras, ajudarão a modificar a maneira de encarar a vida. E aí ele vai se transformando. Porque foi assim, Hilário perguntou, mas se ele não é médium, se ele não é médium, né? Será que vai valer a pena ele ficar aqui estudando, ficar assistindo palestra? Daí eles vai falar que sim, ele pode se transformar, né? Ó, se Pedro se renovar, aplicando-se com devotamento ao trabalho no bem, ele vai modificar o seu tônus mental, o que também provocará mudanças no irmão, como eu disse, né? Ele mudando vai mudar o irmão. E assim, o médium desequilibrado de hoje poderá ser valiosa fonte mediúnica mais tarde, tão cristalina quanto desejamos, porque os espíritos desejam um médium limpo, com um vaso limpo, cristalino, de bons pensamentos, de bons sentimentos, sem preconceitos, sem julgamentos, para eles poderem atuar, para eles poderem nos auxiliar. E voltando um pouquinho no parágrafo acima, está lá escrito, sua afinidade com esta casa indica que possui ligações afetivas do passado com o dever de auxiliá-lo. Então ninguém chega à seara de Jesus e é posto à nossa frente, à frente do médium para ser tratado sem que haja essas ligações afetivas do passado. Por isso que o seu Manuel fala, a gente pensa que está ajudando, a gente está apenas devolvendo com amor e que a gente possa fazer isso com gratidão, né? O ensinamento é claro, ninguém ilude a justiça superior. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são inevitáveis. Uma hora a conta chega, né? Ela pode ser adiada, pode ser passada para outro tempo, outro período, mas chega uma hora que a conta chega e a gente tem que pagar. A solução é aprender sem desanimar e servir no bem sem esmorecer. Então esse é o principal ensinamento moral desse capítulo. E as leituras edificantes, as palavras confortadoras, as vibrações amorosas tocam o íntimo, estimulando o perdão recíproco. Eles vão ficar juntos até quando ocorrer a reconciliação, até quando houver o perdão.
Voltando um pouquinho nos bastidores da mediunidade, Manuel Filomeno de Miranda diz que a obsessão sobre qualquer modalidade que se apresente é enfermidade de longo curso, exigindo terapia especializada de segura aplicação e de resultados que não se fazem sentir apressadamente. Como nós vimos, nada é o acaso, ninguém vai bater na nossa porta mental sem que haja um comprometimento anterior. Paciência até conquistar o equilíbrio, reconciliar com o obsessor, que com certeza foi essa pessoa muito próxima da gente. O que acreditamos sobre nós e sobre a vida torna-se verdade para nós. Essa é uma base de um livro que eu peguei uma mensagem para a gente, só para reflexão, para encerrar. Você pode curar a sua vida, de Louise L. Hay, a autora desse best-sellers. Você pode curar a sua vida. Todos nós temos capacidade de mudar, de transformar a nossa vida para melhor. E auxiliar aqueles que estão nos acompanhando, seja por qual for o motivo. Então vamos lá. Somos todos 100% responsáveis por nossas experiências. Cada pensamento que temos está criando o nosso futuro. O ponto do poder está sempre no momento presente. Todos sofrem de culpa e ódio voltados contra si próprios. Amarás Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisamos nos amar, nos respeitar. Todos sofrem de culpa e ódio voltados contra si próprios. A frase-chave de todos é: não sou bastante bom. É apenas um pensamento. E isso pode ser modificado. Nós sabemos que nós podemos mudar o nosso pensamento quando quisermos. Ressentimento, crítica e culpa são padrões mais prejudiciais ainda. São eles que atraem os nossos professores. A autoobsessão também. A liberação do ressentimento pode remover até o câncer. Quando realmente amamos a nós mesmos, tudo na vida funciona. Devemos nos libertar do passado e perdoar a todos. Devemos estar dispostos a começar a aprender a nos amar. A autoaprovação e a autoaceitação no agora são a chave para mudanças positivas. Cada uma das chamadas doenças, entre aspas, de nosso corpo são criadas por nós. Olha só. E para encerrar, sabendo que todos nós temos capacidade de mudar e transformar a vida para melhor, nós não podemos esquecer. E o nosso querido irmão Pedro escreveu e disse em suas orientações, no meio de várias instruções práticas, e nós sabemos que agora ele faz parte do nosso trabalho, Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para os outros, com os outros. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Só o amor cobre a multidão de pecados. Então vamos amar, vamos distribuir essas sementes que o Evangelho, que Jesus trouxe para nós, na prática, nas nossas palavras, nos nossos sentimentos, nas nossas ações. E vamos, se por acaso sofrermos, qualquer que seja a influência, vamos orar e vigiar, porque não existe algoz e vítima, porque os dois estão ali atrelados, juntos, na mesma sintonia e na mesma vibração. Aí tem as duas questões para que vocês participem
no nosso Google Classroom, na nossa sala de aula, que é muito importante. Nós estamos, sabe, aprendendo muito com todos vocês, com todas as contribuições, as ideias, os comentários, né? Então vamos lá. Todo aquele que sofre uma possessão é um médium? Como podemos nos proteger dos ataques obsessivos? Então vamos lá, aguardamos a contribuição de todos. E muito obrigada pela atenção e que possamos estar sempre unidos no mesmo propósito de ser melhores sempre. Graças a Deus.